Oi pessoal, dando continuidade ao nosso estudo da geometria espacial, a partir desse momento nós vamos entrar no bloco que nós costumamos chamar de bloco dos corpos redondos, que são os sólidos formados pela rotação de alguma figura plana, que nós já conhecemos que isso forma o que nós chamamos de sólidos de revolução, que nós entendemos a ideia do que é utilizando a aula anterior, que você já deve ter assistido aí. E em específico, hoje nós falaremos no que nós chamamos de cilindro. Os cilindros, eles podem ser formados pelas rotações de duas figuras necessariamente, os cilindros circulares, tá? Porque também existem cilindros elípticos, que é o que nós já vamos comentar na aula de hoje, mas nós estamos falando em específico dos cilindros circulares, tá? Bom, para começar, eu vou definir o seguinte, Imaginemos que você tenha um retângulo qualquer, tá? Onde necessariamente você pegue esse retângulo e gire em torno de um dos seus eixos, Se você girar, pelo que nós já aprendemos, isso aqui vai sendo preenchido, através desse segmentozinho aqui. Você vai preenchendo toda a superfície, tá? Ou seja, você vai preenchendo aqui assim, ó, superfíciezinha, tá? De boas. Vai preenchendo aqui, vai enchendo. E, consequentemente, você vai enchendo também o sólido, Porque isso aqui é um retângulo. E você vai formando o cara que nós chamamos de cilindro reto, Nós chamamos esse cara aqui de cilindro reto. Cilindro reto, ele é sempre formado pela rotação de um retângulo, girando 360 graus em relação a um dos seus lados, necessariamente. Você vai preenchendo isso. Esses segmentos que vão formando aqui, bem na superfície do cilindro, é o que nós vamos começar a chamar a partir de agora de geratriz, tá? Lembrando que agora a gente está dando outro nome, porque isso aqui vai ser gerado pela uma superfície curva, então a gente não pode chamar mais de aresta, e sim nós vamos denominar como geratriz. Essa distância aqui nós já conhecemos bem pela definição, porque aqui vai formando um círculo no chão, E é por isso que nós chamamos isso aqui de cilindro circular reto, tá? Então esse aqui vai ser um cilindro circular, porque ele está sendo formado pela rotação de um retângulo, e aí reto porque esse ângulo que está sendo formado aqui é 90 graus, e aí você percebe que o centro desse círculo que se encontra em cima, a projeção ortogonal cai em cima do outro centro perfeitamente, e isso gera a caracterização do que nós chamamos de cilindro circular reto, beleza? Onde necessariamente no cilindro circular reto, a geratriz vai coincidir com a altura do cilindro, que é caracterizada pela distância entre as bases, que nós vamos chamar sendo os círculos formados, que são as bases do cilindro de modo geral. Beleza? Ok, agora você já reconhece o que é um cilindro circular reto. Ou seja, se você pegasse a projeção ortogonal desse centro aqui e projetasse sobre o plano que nesse momento está contendo uma das bases, você vai perceber que não vai cair no centro do outro, certo? E isso caracteriza o que nós chamamos de cilindro circular, porque a base está formando aqui um círculo perfeito, certo? Cilindro circular oblíquo, tá? Lembrando que a altura do cilindro circular oblíquo já não coincide mais com a geratriz como coincidia no cilindro circular reto, A altura aqui vai ser denominada como a distância entre as bases do cilindro, ou seja, a distância entre os círculos. Tá, quando eu chego nesse caso aqui, é um caso específico deste cilindro circular reto. Só que é um caso em que, necessariamente, você, quando girar aqui, tá? Você vai girar completamente, tá? E aí você vai girando, você vai formar novamente um cilindro circular. Um cilindro circular reto, obviamente, que você já entendeu que é um cilindro circular reto, Esse aqui seria um cilindro circular reto. Só que esse aqui eu vou botar com uma característica específica, que é exatamente a geratriz, ou a altura, Porque a gente sabe que nesse momento ela colide, coincidindo exatamente com o tamanho do diâmetro desse cara, que no caso seria 2R, Esse aqui seria o raio
do meu círculo. Se essa altura coincidir exatamente com o diâmetro, certo? Nós vamos chamar esse cilindro circular reto. Em específico, nós vamos dizer que ele é um cilindro equilátero. Tá? Um cilindro equilátero é aquele cuja altura vale exatamente o diâmetro que compõe a base. E isso está associado com a seguinte ideia, né? Com o que a gente chama de seções meridianas. O que são seções meridianas? São as seções que passam no centro do cilindro, cortando ele, né, de forma perpendicular ao plano da base. E aí, aqui nessa seção meridiana aqui do cilindro equilátero em específico, o que você vai estar vendo é exatamente um quadrado. Você vai estar vendo exatamente um quadrado, né? Que é diâmetro coincidindo com a altura. Beleza? Nessa seção meridiana aqui, tá? Você vai estar vendo exatamente um paralelogramo não retângulo, que é o que caracteriza o cilindro oblíquo, tá? E nessa seção meridiana aqui, você vai estar vendo exatamente um retângulo, que é um paralelogramo, né, também, só que com ângulos internos necessariamente de 90 graus, que é o que caracteriza, né, as geratrizes estão sempre formando ângulo de 90 graus no plano da base, que ele é um cilindro circular reto, tá? Então, feita aí as diferenciações, né, das nomenclaturas do cilindro, porque isso é uma coisa obrigatória que você saiba, que você conheça, né, a identificação dos sólidos, até para que você saiba do que a questão está tentando trazer para você de informação implícita no próprio texto, com as nomenclaturas bem pré-definidas, tá? A gente precisa agora tentar medir o volume, que é bem fácil, né? É bem fácil perceber, né, que você está empilhando círculos durante essa altura, né? E você brinca de fazer o princípio de Cavalieri comparando o cilindro com um prisma qualquer, né? E aí você percebe que nada mais é do que a área da base vezes a altura. Só que a área da base de um cilindro, ela é sempre bem definida, né? Ó, ela é muito bem definida porque é um círculo, né? Cilindro circular vai ter como uma área da base bem definida, que seria o meu círculo. Então o volume também está muito bem definido do cilindro, né? Porque o volume vai caracterizar-se pela área da base vezes a altura, né? Que é a área desse círculo subindo, deslizando pela altura. Tá, então, só que no círculo a área é bem definida e só depende do raio. Então isso aqui nada mais é do que π vezes r ao quadrado vezes h. Então no cilindro o volume é muito bem definido em função do raio e da altura que compõe ele, tá? Lembrando, para não se atrapalhar aqui, tomando cuidado com o cilindro oblíquo, porque a altura não coincide com a geratriz. Beleza? Então no volume do cilindro não tem muito mistério, não tem muito o que fazer, está bem definido demais. Agora, na superfície, né, se lembra quando a gente estudou poliedros de modo geral, né, e aí a gente falando de poliedros, prismas e pirâmides em específico, nós não tínhamos problemas com as áreas, porque a área da superfície dos poliedros eram polígonos e necessariamente você já sabia calcular, né, teoricamente, a área de polígonos, porque são figuras poligonais e as áreas são bem definidas, você conhece como calcular isso. Só que agora, como você está girando o cara, né, ele vai fazendo uma superfície curva, né, nessa rotação, então não é tão trivial nós tentarmos achar as áreas dessas coisas. Então a boa ideia é tentar enxergar algum tipo de planificação ou até mesmo alguma outra estratégia que não seja planificação. No caso do cilindro, é bem fácil fazer a planificação, porque quando você pega um cilindro necessariamente circular reto, né? Você pega um cilindro necessariamente circular reto e você planifica, né? Ó, se você planificar esse cara, é como se você estivesse cortando aqui, né? Fazendo um corte nisso e abrindo o cilindro. Só que quando você abre o cilindro, né? Essa parte que está aqui nessa superfície, né? O que está nessa parte aqui da superfície, vai formar um retângulo. Certo? Você vai formar aqui um retângulo,
que é essa superfície aqui, que está na lateral da rotação do meu retângulo lá. E aqui em cima eu vou ter, aqui embaixo na verdade, um círculo e aqui em cima também um círculo, por sinal de raio R. E você observa que esse retângulo que está aparecendo aqui na superfície é exatamente da seguinte maneira. Se ele é circular reto, né, isso aqui vai ser a altura, que vai coincidir com a geratriz nesse momento, vai coincidir com a altura. Porém, esse comprimento aqui, ele tem que ser exatamente o comprimento desse círculo de baixo. Porque senão ele não fecha, né? Esse cara aqui, ele tem que circular perfeitamente por aqui, né? Senão ele não fecha o cilindro, tá? E aí você percebe que esse cara, o comprimento do retângulo, ele vai coincidir com o comprimento do círculo. Então seria nada mais do que 2π vezes o raio, né? Supondo que aqui o raio é Rzinho, né? Hipoteticamente, tá? Então aqui seria 2π Rzinho vezes H, seria a área da superfície lateral do cilindro, certo? Então a área da superfície lateral, a área lateral do cilindro, seria fácil, né? Que seria 2π vezes R, que é o comprimento da base desse retângulo, vezes a altura do retângulo, que nesse momento coincide com a geratriz do cara, né? Nós vamos chamar aqui de altura, tá? E as áreas dos dois círculos, né? Esse círculo aqui, aí essa área é bem definida, a gente já conhece, que seria πr ao quadrado, duas vezes, e aí você conhece bem isso, né? O que eu estou querendo mostrar para você é o seguinte, né? Ó, quando você pega essa folha, e conecta aqui, geratriz com geratriz, tá? Você tem exatamente um cilindro, tá vendo? Necessariamente reto, tá vendo? E aqui está exatamente o círculo, suponho que esteja fechado, só para você enxergar, e aqui. Então, quando você abrisse, né, fizesse o corte aqui, ó, e abrisse, você ia ver exatamente esse retângulo. Só que esse retângulo que você está vendo, ele é necessariamente o seu comprimento, que é esse círculo aqui, ó, quando está formado o sólido, é necessariamente o comprimento desse retângulo quando você abre, tá? Então ficou bem claro de perceber isso. Uma coisa que eu tenho curiosidade de perguntar a vocês é se vocês conseguem enxergar que no cilindro oblíquo a planificação não seria tão trivial quanto essa, né? Se vocês conseguem meio que enxergar que se você pegasse um cilindro que é necessariamente oblíquo, como que seria a planificação deste cara, né? Isso é uma coisa que é bom você conhecer, né? Pelo fato de o Enem gostar dessas perguntas, né? Não só o Enem, como todos os vestibulares de modo geral, gostarem de trazer para vocês, né, coisas que podem ser um pouquinho diferentes dentro da nossa contextualização. Quando você planifica esse cara, você vai ver algo mais ou menos assim. Ó. Algo mais ou menos assim. Tá? Você vai ver isso aí. Tá? Claro, com um círculozinho aqui embaixo, que é esse daqui de baixo, de raio R, e um outro círculozinho por aqui por cima, congruente a esse, obviamente, né? Também de raio R, certo? Tanto aqui quanto aqui. E aí você deve estar se perguntando, e agora, Diego? Será que a área vai dar a mesma coisa? Vai, né? Porque você pode fazer uma compensação aqui, né? Ó, e fazer o possível encaixe, né? Corta aqui, encaixa aqui, corta aqui, encaixa lá e ele volta para o retângulo. Por curiosidade, eu trouxe para você entender que, de fato, isso vai dar um cilindro oblíquo, né? Está aqui, supostamente, a planificação do cilindro oblíquo. Quando você une geratriz com geratriz, tá? Une geratriz com geratriz, certo? Aí você acha exatamente, ó, um cilindro oblíquo, percebe? E aí, ó, a planificação desse cara, claro que eu fiz um corte aqui, necessariamente para você entender bem, né? E quando você faz, ó, aqui, né? E quando você faz a planificação desse cara, você vai ver exatamente isso. Beleza? Então, quando você fala agora de corpos que são necessariamente redondos, né?
As superfícies, as medidas das laterais dessa superfície, elas não são tão triviais quanto as dos poliedros, né? Porque lá nós tínhamos polígonos bem definidos, né? Então, nessa ideia do cilindro, né, nós já caracterizamos tudo muito bem feito. Claro, você tem que ter bem em mente as nomenclaturas, que são as possíveis classificações, né? Principalmente o que ele gosta de chamar de seção meridiana. Lembrando que a seção meridiana é um corte perpendicular ao plano da base em relação ao círculo, que passa exatamente no centro, no caso, o eixo, né, de rotação da figura, tá? As suas possíveis planificações e medidas fáceis agora de você entender como que funciona a área desse cara, tanto na lateral quanto nas suas bases, e necessariamente o volume, que para mim seria, nesse caso, do cilindro o mais trivial de todos. Beleza? Espero que vocês tenham compreendido bem essas ideias aí do estudo de cilindro. Nos encontramos em breve. Valeu, até mais.